Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala é o Lucas e hoje nós vamos falar sobre como tomar uma visão objetiva sobre o mercado. Então, nessa aula você vai aprender como entender o que o seu mercado quer e utilizar isso para o seu sucesso. E aqui vem uma coisa chave sobre todo o processo para você aumentar o seu lucro e escalar o seu negócio a níveis que você nunca imaginou. A parte de entender o que o seu mercado quer. Então, o que nós exatamente vamos cobrir nessa aula? Primeiro, por que entender o seu mercado é tão importante. Depois nós vamos falar um pouco sobre a loucura das multidões e a falabilidade dos participantes dentro delas. Como ter um olhar objetivo sobre as coisas como um observador, ao invés de um olhar falho como de um participante. E como encontrar a distorção no mercado e perceber as diferenças entre a verdade percebida e a verdade objetiva. Ou aqui nós podemos chamar também de realidade percebida ou realidade subjetiva e a realidade objetiva. E como se tornar o protagonista, agente de mudanças ou catalisador necessário para trazer o mercado de volta para a verdade objetiva. Tomar uma visão sobre o mercado é quando você aprende a sair da máquina de pinball que você chama de vida e ver as coisas como um observador ao invés de um participante. O observador tem uma visão objetiva e sem emoção sobre as coisas e pergunta o que causou ou por que as coisas tendem dessa maneira. O observador questiona tudo, especialmente a autoridade e o status quo, pois sabe que eles são os maiores desvirtuadores da verdade. O observador faz a pergunta: todo mundo está acreditando em uma mentira? O participante tem uma visão subjetiva e emocional das coisas. Dependendo da sua autoimagem e dos círculos sociais que ele se encontra, lembra da nossa última aula, e tem uma tendência a acreditar em mentiras para apoiar suas crenças e se encaixar nos círculos sociais. O participante não questiona nada e sempre seus pontos de vista e crenças como verdade suprema. Então, aqui é uma coisa muito importante que eu quero que você entenda. Isso aqui está até um motivador científico do porquê que você está assistindo esse treinamento e do porquê que você vai começar a fazer tarefas a partir dessa aula. Então, uma coisa muito importante que a gente está falando aqui é a diferença entre o observador e o participante. Então, quando a gente fala de observador, eu vou explicar isso mais detalhadamente, mas o observador é alguém que está fora de um grupo. Ele está só observando aquele grupo. Ele entende o grupo como sendo algo à parte dele. E devido a essa distância que ele tem do grupo, ele tende a ter um questionamento maior. E através desse questionamento, ele se aproxima da verdade. Então, ele usa o método científico para entender o que é verdade e o que é mentira. Ele se pergunta: está todo mundo acreditando em uma mentira? E você vai entender um pouco melhor essa questão. Agora, quando a gente fala de um participante, uma pessoa que está inserida dentro de um grupo, acontece aquele probleminha que eu já falei para vocês na aula passada, que não é um problema, na verdade, é como as coisas funcionam. Então, nós estamos todos inseridos dentro de diversos grupos sociais, nossa família, nossos amigos e a sociedade em si, que vai dizer se nós estamos tendendo para algo que nós acreditamos que seja falso ou algo que nós acreditamos que seja verdade, ou também algo que nós acreditamos que seja mentira e também algo que a gente acredita que seja errado ou certo. Isso tudo vai depender dos círculos sociais que nós convivemos. Se uma pessoa que vive em um país diferente da outra, já vai ter uma diferença dentro disso devido ao seu círculo social. Então, essa é a grande questão do porquê as pessoas entendem o mundo, como elas observam o mundo, e o grande porquê também do porquê elas compram. Elas estão sempre tentando chegar no ponto que elas desejam. Isso tudo você já viu na última aula. Mas o problema é que o participante, ele faz todas as coisas pensando na emoção e ele depende da sua autoimagem e dos círculos sociais que ele se encontra. Ou seja, ele quer preservar ou criar uma autoimagem, uma imagem que ele acredita que é certa, uma imagem que ele acredita que é onde as coisas deveriam estar. E devido a isso, ele tende a acreditar em qualquer mentira, desde que ele se aproxime.
Às vezes ele até percebe um pouco algo que está errado, mas devido ao seu grupo social acreditar fortemente naquilo, ele simplesmente coloca aquilo como uma verdade suprema. E agora você vai entender também o porquê que você está fazendo isso tudo. Então eu já te disse o que é o observador e o participante. E acontece o seguinte, você pode se perguntar em algum momento, se é que você não se perguntou ainda, do porquê que não somos nós que vamos fazer algumas das tarefas que eu vou propor para você e por que você precisa. O que acontece é o seguinte, devido a vários anos que a gente está implementando essa metodologia, nós percebemos o que faz gerar resultado e o que não faz. E um dos problemas que nós percebemos é que nós chegamos num ponto onde as novas empresas que entravam no nosso serviço estavam tendo um resultado menor, estavam performando menos. E o que acontecia era o seguinte, quando a gente foi testando, apurando para ver o que estava acontecendo, acontecia o seguinte, nós como profissionais, nós trabalhamos em vários nichos diferentes, já atendemos vários nichos, a gente está atuando todo dia com diversas empresas. E o que acontece é que nós, quando vamos fazer a sua pesquisa de mercado, entender o seu mercado, fazer toda aquela checklist, a gente acaba se desvencilhando da verdade objetiva. E a gente acaba se aproximando da subjetiva. Isso acontece por quê? Porque nós somos participantes de vários mercados e tem certas coisas que até nós acreditamos que para o seu mercado pode não ser verdade. A gente não pode colocar isso dentro da sua metodologia porque isso vai alterar o seu resultado. Se nós não trabalharmos com a verdade objetiva, você não vai ter resultado. E esse é o grande motivo de por que você tem que fazer algumas dessas tarefas. Isso está alinhado com gerar resultado, ok? Então vamos seguir, vamos entender um pouco melhor essa questão que vai até clarear na sua mente essa questão de verdade objetiva e verdade subjetiva. Então, como eu estava dizendo, você tem que aprender a olhar para fora da sua janela e observar o mundo pensando. Que mentira essas pessoas estão acreditando e quais as tendências estão prevalecendo. Então, como que é a visão dos participantes sobre a realidade? E aqui eu vou dar um exemplo bem simples para você entender essa questão. Imagina uma briga sua com a sua irmã. Independente se você tem irmã ou não, não importa, é só uma reação hipotética aqui. Você, no momento da briga, está com a cabeça quente e não tem uma visão clara da verdade nesse momento, acreditando em algo que não é real e firmando o seu discurso de acordo com o que você acredita, ou seja, a sua visão. Então, imagina também que o seu outro irmão está escutando pelo lado de fora do quarto. Ele, nesse caso, é o observador e ele vai ter uma visão muito mais clara e objetiva sobre o que é realidade, o que é verdade e o que não é. Então você, durante a briga, por estar inserido naquela briga, você está de cabeça quente e você acredita que a sua verdade é a suprema e você vai simplesmente tentar impor isso na sua irmã. Só que o seu outro irmão, observando, ele fora dessa relação, ele simplesmente observando uma pessoa à parte, que não tem motivos nenhum dentro daquilo, ele vai entender o que é verdade ou não, quem tem razão e quem não tem, quem tem o argumento certo e quem não tem. Então, essa é a grande vantagem do observador. E no caso aqui nós estamos falando mais sobre o participante, pois ele está inserido dentro daquela briga, não, daquele grupo, ele não tem uma visão real, uma visão objetiva daquilo. Então, como que a visão dos participantes funciona? Aqui eu trouxe um gráfico que, não se preocupe, parece até um pouco complexo, mas você vai entender já já que ele é bem simples na verdade. Onde no traço do meio nós temos a verdade objetiva, que simboliza a realidade. Da esquerda para a direita nós temos o tempo. E a linha tracejada em vermelho é a visão, representa a visão dos participantes, sendo a amplitude máxima lá no topo. Eles desvencilhando muito, exageradamente, e para baixo desvencilhando pouco. E o que acontece é que a visão dos participantes funciona da seguinte maneira. Se eu acredito que algo é verdade, então é verdade. E é isso que os participantes pensam. E você pode até perceber isso na sua vida, em alguma hora da sua vida, você já tentou argumentar com alguma pessoa. Elas não estão nem
um pouco preocupada se é verdade ou não. Ela simplesmente acredita que por ele acreditar, então é verdade. E puramente assim. Se você tentar convencer essa pessoa do contrário, mesmo que você tenha os melhores argumentos, mais embasados possíveis, ela simplesmente vai falar que se ela acredita que algo é verdade, então é verdade. E é assim que funciona a mente das pessoas. E o que acontece é que isso tende a mudar, como a gente vê no gráfico aqui, isso tende a mudar ao longo do tempo. E o que acontece é que a visão do participante, ele para e pensa que está numa montanha russa. E ele fala o seguinte: cara, essa é uma viagem muito louca. E para o participante é isso que está acontecendo. Ele simplesmente não tem controle nenhum, e ele vai, acredita numa coisa e vê que aquilo é mentira, e bum, vai e volta, e depois vê que aquilo também está errado. E é assim que funciona. E agora vamos falar sobre a visão do observador. E é aqui que as coisas ficam um pouco mais interessantes. Então deixa eu explicar esse gráfico aqui para você. Então no lado esquerdo nós temos esses bonequinhos azuis que representam os participantes, pensando e interagindo dentro de um mercado ou dentro de qualquer grupo social, ok? Mas aqui vamos falar agora de mercado. E o primeiro tracejado nós temos as múltiplas realidades subjetivas e nós temos a realidade objetiva, que realmente é descoberto sendo a realidade. No tracejado no meio nós temos o equilíbrio temporário, nós temos o pico em cima e embaixo nós temos a menor possível e temos a cadeia de tempo aqui no finalzinho, que é onde nós temos T1, T2, T3. Conforme os eventos vão mudando, as realidades vão tendendo de alguma maneira. E como que eu vou explicar isso aqui melhor para você? Então, nós temos a realidade subjetiva e a realidade objetiva. E aqui no gráfico nós podemos ver que a realidade objetiva, os participantes estão se afastando da verdade e acreditando em uma mentira, uma série de mentiras. Então, o que está acontecendo aqui nesse gráfico, nós percebemos que o tracejado no meio é a realidade, ponto final, o que é real. Mas conforme as coisas vão acontecendo, conforme o tempo vai passando, a tendência é que o que as pessoas acreditam vai indo de alguma forma e as descobertas também vão indo de uma forma que elas se afastam ou se aproximam da realidade. Um ótimo exemplo que eu tenho para te dar aqui é no mercado de doutores. E o que aconteceu é o seguinte: por volta da década de 50, 60, até 65, se eu não me engano, os médicos costumavam recomendar que nós fumássemos. Você ia no médico, estava com uma dor de cabeça ou com ansiedade, e ele virava para você: eu te recomendo esse maço de cigarros. E o que foi acontecendo com o tempo é que as pessoas foram acreditando que maços de cigarro eram bons, que era normal, que fumar era legal, fazia bem para a sua saúde. E nós tínhamos a realidade objetiva também seguindo para o mesmo ponto, onde os médicos acreditavam que aquilo não fazia mal. E aí começou a haver uma série de descobertas onde a realidade objetiva foi caindo e indo para a realidade real, onde fumar faz mal. Então, a realidade objetiva, através da descoberta, foi se aproximando mais do que é realmente real e as realidades subjetivas foram acompanhando dessa maneira. Mas ainda existe aquele tipo de pessoa que acredita que não faz mal. E aqui no meio você tem algum momento onde as realidades subjetivas e a realidade objetiva se cruzam. Nesse ponto aqui, os participantes estão se aproximando da verdade, derrubando as mentiras e os mitos. E então nós temos o equilíbrio temporário. Mas a grande realidade é que esse equilíbrio temporário ele tende a voltar a se afastar de novo. Isso é a tendência das coisas, ok? Então nós temos aqui o equilíbrio temporário. E o que acontece é que os participantes estão numa montanha russa muito louca que eles acreditam não ter controle. Quando eles tomam uma decisão do que está certo ou errado, é quase impossível de mostrá-los o contrário. Eu posso te dar um exemplo também sobre o meu próprio nicho, onde existe uma grande questão, uma grande mentira hoje, que diz que para você ter resultado você precisa utilizar marketing de conteúdo. E todo mundo está gravando vídeo, todo mundo está achando que tem que postar na mídia social todo dia, fazer muito conteúdo e conteúdo.
E a grande realidade é que isso está totalmente o inverso do que você deveria fazer. Onde essas pessoas que postam conteúdo todo dia me procuram, é onde eu ganho o meu ganha-pão, porque elas não conseguem ter resultado com isso. E depois fica muito difícil mostrar para eles que o marketing de conteúdo não é ideal. Você pode ser até um desses clientes que contratou a gente, só agora você está entendendo que marketing de conteúdo não gera resultado. O que gera resultado é outra coisa. Então, o que acontece é o quê? Que as pessoas estão numa montanha-russa e eles só conseguem pensar, cara, essa é uma viagem muito louca. Agora, o observador, ele pisa fora do mercado e ele mesmo obtém uma visão objetiva. O bom empreendedor sabe que as verdadeiras oportunidades de trazer valor e conseguir lucrar muito estão em um nicho que acredita em uma falsa verdade e aproveita isso para restaurar a verdade objetiva, ganhando assim muito dinheiro. Então, o que acontece aqui, nós temos, lembra da nossa equação para o sucesso, e aqui nós temos um ponto central que é levar valor. Que você tem que lembrar que o que faz uma empresa ser de grande sucesso se trata do valor que ela gera. O quanto vale o seu produto. E o que acontece é que um produto que está se baseando em uma mentira não vai gerar grandes resultados. E o valor dele vai ser péssimo. Vai ser negativo, na verdade, porque a pessoa vai comprar algo que não gera valor. E um bom empreendedor, o que ele faz? Ele percebe, ele olha para o mercado e vê o que as pessoas estão acreditando que é mentira. E é isso que você vai aprender nessa aula. O que é mentira e o que é verdade. Então, eu pego essa verdade, crio um produto de acordo com a verdade, crio a minha comunicação explicando para eles na mentira que eles estão acreditando. E por que as pessoas se distanciam tanto da verdade? Então, por que acontece esse efeito maluco que as pessoas simplesmente vão rumo a uma mentira imensa? Isso acontece por uma coisa que eu chamo de loucura das multidões. Então, a loucura é uma exceção em indivíduos, mas é a regra em grupos. Então, o que acontece é o seguinte: diversas vezes isso já foi testado por cientistas, você já deve ter visto isso em algum momento, mas o que acontece é o seguinte: as pessoas, quando elas estão em grupo, elas tomam decisões que estão muito mais alinhadas com o que o grupo acredita, independente se aquilo é verdade ou não. Isso acontece por pressão social, isso acontece por querer se encaixar naquele grupo, e raramente uma pessoa tenta desafiar um grupo. Então vamos pegar um pouco melhor nessa questão. Como é que funciona a loucura das multidões? A primeira questão que acontece é o quê? As pessoas acreditam que o jeito que algo foi feito antes é o jeito de fazer agora. Então, eu vou te dar um exemplo. Se os médicos ainda acreditassem que o que alguém fez antigamente, o médico fez isso antigamente, eu vou continuar fazendo, a gente já está fumando até hoje, os índices de câncer seriam orbitais. Então, o que acontece é o quê? As pessoas elas observam como algo já foi feito antes. E elas tendem a acreditar, independente se aquilo deu certo ou não, de qual foi o resultado, que é assim que algo deve ser feito agora. Então, sendo mais claro nesse exemplo, a maioria dos empreendedores, o que eles fazem? Eles observam um negócio e pensam, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vender casas, porque fulano de tal está vendendo casas, então vender casas deve ser tranquilo, eu vou fazer igualzinho ele. E o que acontece é o seguinte, é que não é tão simples. A pessoa ela acaba entrando no mercado, onde ela está fazendo, imitando a outra pessoa, e ela nem sabe por que exatamente foi criada essa solução. E isso é um dos motivos que você percebe que as empresas mais antigas têm sucessos orbitais até hoje, e novas empresas que fazem a mesma coisa não têm o mesmo resultado. E quando você para analisar objetivamente, para você chegar na verdade objetiva, você percebe que o que acontece é o seguinte, eu vou te dar um exemplo bem claro. Nós temos as duas maiores montadoras de carro do mundo, que é a Toyota e é a Ford. E o que acontece é que ambas são as mais antigas do mundo. Isso acontece porque quando o Ford e quando, desculpa não sei o nome inicial dele, mas o cara que criou a Toyota, criaram as suas empresas, o que eles fizeram? Eles pensaram,
eu estou vendo que as pessoas têm um problema aqui. Esse problema é no transporte. Como que eu posso fazer isso aqui melhor? Como que eu posso fazer um meio de transporte que é muito superior a andar de carroça? E aí eles criaram o carro. E foi uma solução de alto valor que até hoje existe e dá muito dinheiro. Só que o que acontece é que quem veio depois nunca parou para pensar do porquê fazer um carro. Qual que eram os problemas das pessoas, o que ele queria resolver e continuou fazendo esse processo ao longo do tempo. Então o que acontece é que as novas montadoras, embora elas tenham sim muito dinheiro, vende carro para caramba, elas não chegam perto das maiores montadoras do mundo, que são Ford e Toyota. Então, essa é uma das questões que a loucura das multidões faz. As pessoas elas simplesmente acreditam que o jeito que algo foi feito antes é o jeito de fazer agora, não precisa fazer mudança. E a realidade não é assim. E as pessoas também acreditam que se alguém acredita em algo ou está fazendo algo, então isso deve estar certo. Então, mais uma vez, o que os empreendedores costumam fazer no meu nicho? Eles vêm fulano de tal fazendo venda pra caramba, tendo um ótimo resultado. Vem a outra empresa lá do nicho deles, que é concorrente, tendo um resultado incrível. E eles simplesmente olham assim, olha, eles estão fazendo muito conteúdo aqui na mídia social. Deve ser isso. Então é isso que eu vou fazer também. E o que acontece é que eles nem fazem ideia de que o que eles estão fazendo em mídia social não gera nem 10% do resultado que eles têm. O resultado está em outro lugar. Então as pessoas acreditam que só porque alguém está fazendo algo, isso deve estar certo. Acontece muito também de você ver autores no YouTube com cursos famosos. E o que acontece? Esses autores, eles fazem lá... Eu mesmo já fui contratado por alguns deles, que eu não vou falar agora, mas eles gravam vídeos falando sobre marketing, o que fazer, faz marketing de conteúdo, faz isso, faz aquilo. E no YouTube deles, no Facebook, eles têm milhares de seguidores. Já tive um cliente que tinha mais de 500 mil seguidores. E o que você pensa é, esse cara deve ter um resultado incrível. E ele está fazendo isso aqui, eu vou fazer igual. Mas essa mesma pessoa me contratou, eu, que não tenho nem 1.000 inscritos no canal do YouTube. Nossa última postagem do meu marketing em mídia social deve ter mais de mês. A gente não tem nem 10 seguidores na mídia social. E eu tinha muito mais resultado. Eu tinha 3 vezes o resultado que esse cara que tinha 500 mil seguidores. E ele me procurou para ajudar ele. Então, para você ver como é que a realidade objetiva se distancia da realidade subjetiva. O que nós vemos não é a realidade. A terceira questão também é que as pessoas acreditam que devem se encaixar com a sua família, amigos, círculos sociais e a sociedade. E esse é bem básico. As pessoas acreditam que se todo mundo acha isso aqui certo, eu tenho que acreditar nisso aqui também, porque eu quero me encaixar, eu quero fazer parte. E muitas vezes fazer parte, você vai simplesmente fazer parte de um grupo que não consegue chegar a nada, que não tem resultado nenhum. E a última questão que acontece muito também é que as pessoas não querem causar conflito em seus círculos sociais ou ser desertados por estes. Então eles nunca questionam nada e se juntam à matilha atacando qualquer um que tenta questionar as crenças coletivas do grupo. Então isso acontece muito também. A pessoa ela quer se encaixar, ela não quer causar conflito no seu círculo. Nem ela quer ser excluída por um círculo social por acreditar em algo diferente. Então, eles simplesmente se juntam à matilha e qualquer pessoa que aparece falando algo diferente, ela simplesmente joga na cruz e crucifica e queima. Sem saber se o que essa pessoa está falando é certo ou errado. O maior exemplo que nós temos disso, aqui eu não estou falando uma opinião religiosa, ok? Estou falando, citando a história. Nós temos o maior exemplo disso na época que a Igreja Católica tomou conta da Europa. E isso foi na Idade Média, né? Por volta de 500 até 1600, 1812, na verdade, que ela tomou conta total. E todas as pessoas acreditavam firmemente no que a igreja pregava. Então, quando aparecia um cara falando que a Terra é redonda, o que aconteceu com o primeiro cara que propôs que a Terra era redonda? Ele foi queimado. Então, o que acontece é que a verdade é que a Terra é redonda, mas ninguém queria causar conflito ou ir contra a igreja, porque isso estava no foco da sociedade naquele tempo. Então, o que acontecia é que as pessoas simplesmente se juntavam e mandavam queimar
sem nem saber por que aquele cara estava sendo queimado ou não. Então, se você quer ter sucesso, fazer muito dinheiro, escalar o seu negócio e atingir o verdadeiro sucesso, você precisa se tornar um observador. Você precisa pisar fora do seu grupo, deixar de ser um participante e se tornar um observador. E é justamente por causa disso que as tarefas a seguir vão entrar na sua pauta. Porque se nós fizermos isso, nós estamos inseridos em um grupo. E por estar inseridos em um grupo, a tendência é que nós vemos o subjetivo e não a realidade. Só você pode ver a realidade do seu nicho e conseguir grandes resultados. Então, como que nós vamos ter uma visão objetiva das coisas? E se não ficou claro ainda tudo isso que eu falei para você e a importância disso, eu vou usar o nicho de bodybuilding como exemplo. Eu não estou escolhendo o nicho de bodybuilding porque é o melhor exemplo possível. Eu estou escolhendo porque é um nicho que eu conheço, que eu fazia parte como... Eu estava inserido nele como participante e também depois saí desse nicho e me tornei um observador, porque eu tinha muitos amigos que faziam atividades físicas e queriam o objetivo do bodybuilding, que eu vou explicar já já. E aqui eu vou explicar melhor essa questão que eu estava falando. Então, a forma que a realidade ela vai acontecer na realidade subjetiva e a realidade objetiva, ela é influenciada diretamente pelas crenças e tendências. Lembra? As crenças e tendências dos grupos sociais. Então, no nicho de bodybuilding, como é que funcionava as crenças e tendências de um momento em tempo, cerca de 3, 4 anos atrás? Como é que funcionava? A primeira questão que tinha era coma o máximo possível. Use muitos suplementos, o máximo possível de suplementos, puxe muito peso e faça pouquíssimas repetições. Fique o maior possível, vista o mínimo possível, o mínimo de pano possível e se transforme em um monstro. E o que acontecia era isso daqui. Então, é até engraçado de pensar, mas era exatamente isso que acontecia. Então, quando a gente entrava na academia, eu pessoalmente também, só que eu saí do nicho um pouco, eu desisti antes, mas vamos falar dos meus amigos que continuaram, e o que acontecia é o seguinte, em determinado momento do tempo, eles estavam parecendo como esse menino aí da foto de baixo. Extremamente magros e nada atraentes. Então eles tomavam a decisão de que eles precisavam melhorar isso. E o que acontecia é o quê? Que eles iam fazer tudo isso, que é como o máximo possível, usavam um monte de suplemento, puxavam muito peso, faziam pouca repetição, ficavam o maior possível, eles vestiam o mínimo possível e se transformavam num monstro. Por quê? Porque eles, até certo momento, fazer isso tudo aqui estava levando eles no caminho certo. Eles estavam subindo e se aproximando da realidade, que é o ponto do meio ali. Só que quando eles chegaram no ponto da realidade, que era o objetivo deles, que era se tornar atraente, eles continuaram fazendo o que as crenças e tendências diziam. Então eles extrapolaram e eles chegaram a esse ponto onde eles nem pareciam mais humanos, eles já pareciam um monstro, um alienígena, uma coisa bizarra, de tão musculoso que eles ficavam seguindo essa tendência. E o que acontece é o quê? Que eles tinham aquele ponto de equilíbrio temporário, eles podiam ter parado ali ou só trabalhado para manter aquilo, mas eles extrapolaram por causa das crenças e tendências. E com o tempo, o que aconteceu é que a realidade objetiva foi se aproximando. As pessoas começaram a ir derrubando essas crenças falsas, percebendo que isso tudo estava errado, e elas foram se aproximando da realidade objetiva. Então, a realidade subjetiva foi se aproximando da realidade objetiva. E o que aconteceu é o quê? Que as novas crenças e tendências, isso a partir de 3 anos mais ou menos, começaram a ficar da seguinte forma. Primeiro era como o máximo possível. As pessoas tinham que comer o tempo todo para conseguir ficar do jeito que eles queriam. E agora já tem uma nova tendência que é não coma nada até as 2 da tarde. Existe uma dieta, isso é fato, você pode até procurar, onde nessa dieta as pessoas vão dormir no horário normal, acordam de manhã, não toma café da manhã e só almoça depois das 2 horas da tarde. Você literalmente passa fome até as 2 da tarde. Totalmente o inverso do que era acreditado antes. Hoje em dia também eles não acreditam em suplementos. A regra agora é não use suplementos. O suplemento não adianta de nada, não faz diferença nenhuma. Isso
É a realidade. E nós temos também novos treinamentos. Antes era puxar o máximo de peso possível e fazer o mínimo de repetições. Hoje a gente já tem treinamentos como CrossFit, que são treinamentos compostos, bem mais complexos, com muito mais repetições, por exemplo, do que antigamente. E antes a gente tinha a crença de que era para ficar o mais monstruoso possível. E agora já tem uma nova crença, que é fixarado, mas não estupidamente ridículo, como era antes. E agora tem também a questão de usar roupas normais. Não usa roupa com pouco pano. Hoje em dia as pessoas querem usar roupas normais. Essa é a tendência que ficou. E nós temos também o se transforme em uma pessoa normal, que vai ficar aquele bicho ridículo. Você é uma pessoa normal, você tem um físico de um ser humano, entende? Um ser humano que está bem, tá na sua plena forma física, e não exagerado. Então, o que vai acontecer também com esse mercado é que no futuro, isso aqui já tá acontecendo nesse momento, na verdade. O que está acontecendo agora é que isso aqui está indo para um ponto negativo demais, onde as pessoas estão deixando de comer demais, também não está na realidade objetiva, está indo para baixo demais, elas também não estão usando suplemento nenhum, estão exagerando nesses treinamentos novos, como CrossFit, e isso vai acontecer o quê? Que eles vão exagerando dentro dessas crenças e tendências que ficaram, e a tendência é que eles vão voltar a ficar de um jeito horrível. Vai ter uma nova síntese disso aqui, ok? Então, o que nós temos que fazer é perguntar qual é esse grupo de pessoas, então qual é o meu nicho e o que eles acreditam ser verdade. E agora nós vamos para um rápido exercício para nós pararmos de ser aquela questão de macaco vê e macaco faz, que atualmente todo mundo trabalha dessa forma. Ah, fulano está fazendo isso, eu vou fazer isso também. Agora a gente vai aprender a entender de verdade o nosso mercado e parar com essa questão de, porque fulano está fazendo isso, eu vou fazer também, sem saber nem se aquilo está dando certo ou não. Então, como que você vai fazer isso? Nós temos um exercício aqui, baixando um PDF, ok? Vai estar debaixo desse vídeo para você baixar esse PDF. E esse PDF está na sua checklist de coisas que você tem que fazer. Então aqui é o primeiro momento onde você vai sair da teoria e vai fazer um exercício real. Não é um exercício tão difícil. Então, primeira questão, você vai ter que escolher o seu nicho. Você provavelmente já tem um nicho até esse momento, você vai melhorar esse PDF depois, ok? Você vai entender o nicho 2.0 na próxima aula. Mas o que você vai fazer agora, você vai pegar o seu nicho e você vai definir as características dele. Então, o que transforma o nicho no nicho? Então, quais são as características que as pessoas do seu grupo que você quer anunciar, que você quer atingir, têm. E aí você vai pesquisar o que eles acreditam ser verdade hoje. Então, você inserido dentro desse nicho, você deve conhecer no mínimo. Mas você pode fazer pesquisas online também para entender o que é verdade e o que não é. Como que você vai fazer essas pesquisas? Você vai simplesmente pesquisar algumas das dúvidas que você tem sobre esse nicho e vai pegar as pessoas que estão melhores posicionadas no Google, o que essas pessoas estão falando. Você vai ler aquilo, vai assistir os vídeos e aí você vai ver o que é verdade. E aí você vai também entender o que as pessoas acreditam ser mentira. Então, dentro do PDF, você tem isso mais objetivo, o que você tem que fazer para entender isso, ok? Então, mesma coisa, fazendo pesquisa, você vai entender o que é uma mentira que eles estão acreditando. Ou, perdão, o que eles acreditam ser mentira, independente se isso é verdade ou não, ok? É o que eles acreditam. Aqui a gente quer entender o subjetivo. E aí você vai entender também quais são os seus maiores medos e desejos, quais são os medos e desejos do seu nicho. E aí você vai dizer se esse mercado está se aproximando ou se distanciando da verdade objetiva. Isso tudo dentro do PDF vai ter as instruções de como que você vai entender isso tudo, ok? É só baixar e começar a fazer. E assim que você terminar esse primeiro exercício, o que você vai fazer? Você não vai assistir nenhum treinamento depois disso, ok? Você vai fazer esse exercício antes de passar para as próximas aulas. Terminou esse exercício, você vai mandar esse exercício para o canal de suporte e no canal de suporte a gente vai receber, e aí depois que você terminou e mandou ele no canal de suporte, você pode continuar tranquilo, mas não pula e sai fazendo as outras aulas antes de fazer esse exercício, ok? E parabéns, no momento que você completar esse exercício,
você vai começar a pensar como alguém que vai ter sucesso. Você vai começar a estar um passo à frente de todo mundo dentro do seu mercado. Você vai estar literalmente a anos-luz de qualquer pessoa que for entrar no seu mercado ou que já está atuando. No momento que você entender como que o seu mercado pensa. No momento que você sabe isso, você está no caminho do sucesso. Um abraço e até a próxima.